Olá, tudo bem com você? Quero te fazer uma pergunta. Como criar filhos aprovados por Deus? Vem comigo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vai ajudar aos pais a entender como a criação é importante se você deseja que seus filhos sejam aprovados conforme a palavra do Senhor. Abra comigo em Mateus capítulo 20, verso 20 em diante, até o 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Preste atenção em algo importante. Nessa passagem nós lemos que a mãe de 2 filhos já adultos vai a Jesus naquela intenção de mãe, naquele coração de proteger os filhos, de tentar interceder por um melhor lugar para os filhos, e pede ao Senhor Jesus que coloque os seus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda, quando ele viesse no reino dele. A resposta de Jesus é que não cabia a ele dizer ou responder isso, e sim a Deus. Mas havia um cálice, havia um sofrimento, havia uma situação que deveria ser passada antes para conseguir qualquer lugar no reino do Senhor. Mas essa atitude, diz o texto, essa atitude indignou os outros 10 apóstolos, os outros 10 discípulos, no caso. Isso porque a mãe foi interferir em favor dos filhos, como se eles não pudessem falar por si próprios. O que estamos percebendo aqui? É verdade que a intenção da mãe é muito boa, mas isso mostra também uma mãe que vai à frente dos filhos adultos, tentando de alguma forma alterar o caminho normal das coisas. Esses filhos, pela maneira que nós lemos aqui, ficaram quietos, aguardando a resposta que a mãe obteria. Mas o que essa situação trouxe, na verdade, foi uma situação em que os outros amigos ficaram com raiva daquela proposta da mãe deles. Tiago e João, no caso aqui, os 2 filhos de Zebedeu e Salomé, foram considerados não muito bacanas neste evento. Os demais não gostaram dessa atitude. Acabaram causando nos outros ira, raiva e talvez até algum tipo de situação pior que isso. Volte no texto, está escrito assim: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Isso dá aquela impressão de que esses filhos eram um pouco mimados. Essa mãe era uma mãe protetora. Por outro lado, não sabemos aqui no texto, o pai não estava, aqui não disse se o pai estava junto ou não. Mas essa mãe que protege, essa mãe que mima os filhos,
e que inclusive na idade adulta pensa saber o que é melhor para eles e vai até o fim para tentar colocá-los à frente, num lugar mais alto e num lugar melhor. Essa atitude desigualou os 10 em relação aos 2. A atitude dessa mãe mostrou que ela achava que os filhos dela eram melhores do que os outros 10. Por isso eles ficaram indignados. O que será que essa mãe estava também passando para os filhos com essa mensagem? E você? Que mensagem tem passado aos seus filhos? Eu quero falar algo aqui, não para te agredir, mas para fazer você pensar. Segundo esse texto, o Senhor diz que entre nós não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que entre vós for vosso servo. A verdade é que os pais devem ensinar princípios bíblicos de humildade, de servidão. A Bíblia diz aqui, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos entender que temos que ensinar os nossos filhos princípios que submetem as crianças, os adolescentes, ao regime de amor, de humildade e de servidão. E não criarmos imperadores, reis, rainhas ou princesas na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar, como se fossem melhores do que os que estão ao nosso lado. A palavra de Deus diz que ninguém é melhor que ninguém. Muito cuidado. A sua maneira de passar mensagens, a sua maneira de super proteger, a sua maneira de supervalorizar o seu filho, a sua filha, em detrimento do outro, diminuindo o outro, isso pode realmente causar grandes danos na fase adulta. Os pais devem preparar os filhos, os pais devem ensinar os filhos, os pais devem colocar e inculcar nos filhos princípios bíblicos, ensinando que para ser o primeiro devemos procurar sermos os últimos, que para sermos maiores temos que diminuir. Não devemos pensar em sermos servidos, mas em servir. Devemos perdoar e amar. Devemos deixar a vez para o próximo. Devemos tratar o nosso próximo como superior a nós mesmos. Todos esses são princípios que o Senhor ensina na sua palavra. Quer que os seus filhos sejam aprovados? Quer que os seus filhos tenham amigos? Ou quer que eles espalhem os amigos, como esses dois aqui nesta passagem? Pense nisso. Pense como você está criando os seus filhos. Não o crie para ser dominador. Não o crie para ser egoísta. Não o crie para ser alguém que quer governar sobre pessoas. Crie seu filho, crie a sua filha para servir, para compartilhar, para dar. E você vai ser alguém que verá os seus filhos aprovados diante do Senhor Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faz seu comentário e até o próximo. Valeu!